E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas do Congresso, os trabalhos da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e a articulação com o governo. Eu converso com Bia Kicis, que é deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, presidente da comissão. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, vamos falar de reforma administrativa para começar, porque há toda uma pressa agora em encaminhamento das reformas, né? Passada a novela do orçamento. Agora parece que, além das audiências, o presidente da Câmara, Arthur Lira, gostaria de ver uma urgência maior. Como é que a senhora vê o encaminhamento desse processo? Bom, está caminhando bem. Nós já tivemos várias audiências, teremos mais alguma ainda na próxima semana. E a gente abriu o diálogo, né, Denise? Porque esse tema é um tema bastante polêmico. Eu sou favorável à reforma, o governo é favorável à reforma, mas a gente sabe que tem muita resistência por parte de entidades de classe. Então é preciso conversar, ouvir. De repente pode surgir alguma ideia sobre o texto que foi trazido pelo governo, para que se apresente alguma emenda já na CCJ. Enfim, nós estamos trabalhando, o relator está ouvindo atentamente a tudo que é dito, seja de um lado, seja de outro, para firmar a sua convicção. Mas eu acredito que até o dia 14 de maio, né, quando a gente encerra aí essas audiências, né, a gente já vai ter essa convicção mais do que firmada e já vamos colocar em votação. Vai haver, claro, obstrução por parte da esquerda, porque a esquerda é totalmente contra, mas tem outros deputados que estão atentos, ouvindo, que podem pender para um lado ou para o outro, dependendo aí do que for conversado nessas audiências. Agora, o processo ele passa pela CCJ para ver a legalidade das mudanças propostas, porque, na verdade, foi um projeto apresentado pelo governo. Sim, é um projeto apresentado pelo governo. E a CCJ tem que ver se há alguma inconstitucionalidade ou não. Então, nós temos que analisar se tem ferimento a alguma cláusula pétrea, algum direito adquirido e talvez até propor alguma melhorazinha ali no texto, né? Mas depois ele irá para uma comissão especial, que aí sim, ela vai se debruçar sobre o conteúdo e analisar não mais só a questão da constitucionalidade, mas também da oportunidade, né? E aí o Congresso vai dizer se acha que essa PEC deve ser votada do jeito que está ou com alterações que venham a ser propostas. Coisa que eu acredito que aconteça, porque sempre tem emendas para se propor no sentido de melhorar de alguma forma essa PEC. Agora, deputada, à frente da comissão, e mesmo antes, a senhora defendia a aceleração de propostas que tentam limitar a atuação do STF. A senhora é crítica a determinadas decisões do STF, a senhora que é alvo, inclusive, de investigações em relação a fake news, atos antidemocráticos. Como é que a senhora vê essas decisões mais recentes? E lembrando a situação do deputado Daniel Silveira, que acabou não sendo apenas uma decisão monocrática, não é? Pois é, Denise, acho tudo isso muito lamentável, muito triste. Acho que a nossa democracia, né? Tinham pessoas que diziam que se o Bolsonaro ganhasse as eleições, haveria uma ditadura. O Bolsonaro, ele é uma pessoa muito democrática, respeita as liberdades, as garantias constitucionais, respeita os demais poderes. E está vindo, né, esse desrespeito está vindo exatamente do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo é um órgão colegiado, então não é correto que decisões monocráticas possam atentar contra, né, decisões que são do Congresso, que decidiram por 513 deputados, 81 senadores, o presidente sancionou, e aí vem numa canetada um ministro, e isso gera uma insegurança jurídica muito grande. E nós temos que também compreender a natureza do Supremo, é um órgão colegiado, então que as decisões sejam feitas pelo colegiado e não por um ministro. Agora, há uma demanda que parte de partidos mesmo, do próprio Congresso, que não conseguem levar adiante determinadas propostas e recorrem ao Supremo. Isso aconteceu, por exemplo, com relação à CPI, não é, que não se conseguia, e é um direito constitucional da minoria entrar com esse recurso, não é?
Não, não é assim. A minoria, ela tem direito a ser ouvida, a ser respeitada, mas a minoria não pode preponderar sobre a maioria. O que acontece numa casa política como o Congresso é que você tem que sempre observar a conveniência, a oportunidade na hora de tomar uma decisão. E é óbvio que compete ao presidente da casa tomar essa decisão. E o presidente Rodrigo Pacheco falou várias vezes, expressou a sua opinião de que não era oportuno fazer uma CPI nesse momento de pandemia, que isso não iria contribuir para o Brasil, que era um momento de união, de todos trabalharem juntos. Essa CPI é uma CPI politiqueira, eleitoreira, isso é uma coisa que está na cara, a olhos vistos. Então, houve essa interferência indevida, né, por parte de um ministro do Supremo, mas o presidente do Senado houve por bem cumprir essa determinação. É triste, né, a gente vê, e não é um desejo meu, Denise. A população está clamando por mais democracia, respeito às instituições, e o próprio parlamento está também bastante incomodado com essas decisões que atropelam o funcionamento da casa. Mas você tem razão, são os partidos pequenos que perdem e aí recorrem ao Supremo. Eles usam o Supremo como se fosse um tapetão. Isso não é democrático e é preciso que as pessoas tenham mais respeito às decisões da própria casa. Agora, deputada, a senhora vê condições desses processos que eu citei inicialmente, que limitariam ações diretas de inconstitucionalidade, outras decisões do Supremo, quando ele é motivado a isso, esses projetos podem seguir adiante? Sim, eles podem seguir adiante, eles já estão pautados na CCJ, um deles, inclusive, já teve o parecer lido, e muitos parlamentares, eu acredito que a grande maioria tem esse entendimento de que é preciso o Congresso se manifestar, fazer algo. Não dá para ficar inerte, omisso, vendo suas atribuições serem usurpadas pelo Supremo Tribunal Federal. A população está cobrando isso também dos parlamentares. A gente vê isso todos os dias. A população anda bastante indignada, revoltada. O Congresso não pode se calar. O Congresso não pode ficar de joelhos perante um Supremo ativista. Agora, tem decisões também em outras instâncias que acabam indo contra o que determina, inclusive, as normas do próprio Senado. Isso aconteceu com relação a Renan Calheiros, que aí a reação de Rodrigo Pacheco foi contra aquela tentativa de se impedir que ele fosse relator, porque é o presidente que indica, né? Pois é, né? Só que ali foi uma ação popular, teve gente que não entendeu, mas por que um juiz, ele pode? Pode, porque na ação popular é sempre um juiz de primeira instância que fala. O juiz entendeu que o Renan não estaria, não poderia, pelo menos o que ele entendeu ali é que não fosse feita a indicação até que ele pudesse olhar com mais calma e recebesse informações melhores do presidente do Senado. Mas essa decisão já foi, inclusive, revogada, suspensa, né, por uma instância superior. O Senado não levou em conta aquela decisão, ela foi revogada e depois Lewandowski também confirmou, não é? Pois é, essa decisão já foi confirmada. Perfeito. Agora, deputada, a senhora acha que dá para encaminhar todas essas pautas de reforma paralelamente à CPI? A CPI é no Senado, né? Sim. Nós estamos cuidando da reforma, por enquanto, na Câmara. A gente espera que não atrapalhe, não é? Seria muito triste para o Brasil o Congresso ficar agora envolvido nessa CPI e abandonar pautas tão importantes. Perfeito. Conversamos aqui com Bia Kicis, que é deputada federal pelo PSL do Distrito Federal e presidente da CCJ. Deputada, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Vocês.